Voltamos, turminha. Vamos lá para a nossa aula de arte agora, ok? Vamos lá para a nossa aula. Então, olha lá. Na aula de arte que nós temos hoje, nós faremos o seguinte. Nós vamos estudar aí mais um artista, certo? E esse artista, que é o Zaqueu Pedrosa, ele vai nos ensinar a trabalhar com a régua. Não preciso falar o porquê que eu saí da tela, né? Muito bem. Então, olha lá. Nosso artista hoje, o nome dele é Zaqueu Pedrosa. Ele é um artista brasileiro também. Vocês já perceberam que a Pro gosta de trabalhar aí com os artistas brasileiros, trazer para vocês essas informações, né? E valorizar o nosso povo, afinal, né? Nós temos muitas influências de outros artistas, de outros países, mas é importantíssimo a gente valorizar realmente quem é do nosso chão, da nossa terra aí, né? Do caso do nosso país. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje nós vamos aprender a trabalhar com a régua. Tem gente que fala para mim, ai, Pro, mas eu uso a régua. Usa a régua e sai uma minhoca, então a régua deve estar torta, né? Então, só para nós vermos aí, a régua é um instrumento de medida mais comum, né? Ele tem muitos tamanhos e formatos, e dependendo da utilidade, nós podemos usar, né? O metro, que é uma régua longa, que é aquela régua que eles utilizam em lojas que vendem tecidos, que eles usam para medir, é uma régua de madeira que parece ali, né, um quadrado bem grande. Nós temos a fita métrica, que também é considerada um tipo de régua, que ela é utilizada pelas costureiras, ok? Nós temos a trena, que é uma régua feita de metal, que normalmente vem enrolada, né, dentro de uma caixinha, e que é muito utilizada pelos pedreiros, engenheiros, né, para medir as dimensões de um cômodo. E cada uma dessas, ela pode parecer diferente, mas é usada para a mesma finalidade. As réguas e as fitas métricas, todas elas, na verdade, são usadas para fazer medidas, né? Seja ela em centímetros, em metros. Então, elas sempre vão ser utilizadas dessa forma. As réguas transmitem confiança quando usamos ou pretendemos usá-las para realizar algum trabalho, pois elas nos permitem traçados perfeitos, desde que sejam usadas corretamente. Cada marcação da régua, ó, esses pontos que aparecem com os números, correspondem a centímetros. E os tracinhos menores nos intervalos, eles são os milímetros, ok? Mas vamos lá analisar essa imagem. Muito bem. Nós batermos o olho assim, essa imagem é uma imagem que a gente percebe que ela foi feita usando o quê? Usando a régua, perfeitamente. Mas a pessoa usou a régua de verdade, né? Não usou uma régua mordida de raiva, nem uma régua torta, usou uma régua certinha. E vocês acreditam que esta imagem que a Pro está mostrando é uma obra de arte que custa muito caro? Exatamente, essa é uma obra de arte que tem um valor alto e que foi produzido por um artista plástico, que é o nosso artista de hoje, que nós vamos estudar, que se chama Zaqueu Pedrosa, ok? Então, o Zaqueu Pedrosa tem uma história artística muito parecida com o nosso amigo Nerival Rodrigues, que nós vimos na semana passada, né? Porém, pelos traçados, pelos estilos que ele faz, desculpem, a Pro engasgou.
a gente percebe que mesmo eles sendo um estilo não muito próprio, o Zaqueu Pedrosa, ele usa não somente a arte que a gente chama não somente a arte que a gente chama de arte naif, que nós vimos a semana passada, mas o Zaqueu Pedrosa ele usa outros estilos que a gente vai ver agora. Mas antes da gente conhecer um pouquinho da história dele, né? Vamos conhecer aqui, ó. Zaqueu Pedrosa, pera lá, que a prota... aqui. Mel, você pode ler para nós, por favor? Sim, Pro. Por favor. Zaqueu Pedrosa, natural de Volta Redonda, realizou sua primeira exposição em 1995, quando Morava morava em São Paulo. Hoje, já aposentado em enfermagem técnica, dedica seu tempo inteiramente para novos estudos e realizações artísticas. autodidata, Zaqueu realiza trabalhos com variedades técnicas e estilos, inclusive gosta de trabalhar com técnicas mistas de colagem e reciclagem, com variações do abstrato, figurativo, geometria, pop art e expressionismo. Isso, muito bem, obrigada, Mel. Sofia, você pode continuar a leitura para nós, por favor? Aqui, ó, vamos entender. Vamos fazer doação mensal? Vamos entender um pouco mais sobre estes estilos de artes utilizados por Zaqueu Pedrosa. Isso. Arte abstrata. Isso. O abstracionismo é geralmente entendido como uma forma de arte que não representada objetos próprios da nossa realidade concreta exterior. Ao invés disso, usa as relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor a realidade da obra de uma maneira não representacional. Ok, obrigada, Sô. Vamos lá então para outra parte, para nós vermos aí. Agora, o figurativo que fala aqui das obras de arte aí, certo? Benjamin, você pode ler para nós aí o figurativo, por favor? Sim, posso. Vamos lá então. Figurativismo ou arte figurativa são os termos usados para descrever as manifestações artísticas que representam a forma humana, os elementos da natureza, os objetos criados pelo homem. Ele pode ser realista ou estilizado, desde que haja o reconhecimento do que foi representado. Muito bom, bem, obrigada. Gustavo, você pode ler para nós aí, por favor? Sim. Geometria, então, olha lá, o Gustavo vai ler aí para nós. Vamos lá, Gustavo? A geometria é um ramo de matemática preocupado com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras e com as propriedades dos espaços. Um matemático que trabalha no campo da geometria é
Denominado de geometra. Muito bom, Gu. Muito obrigada, viu? Nada, Flor. Vamos lá. Pera lá. Pera aí, Ju. Opa, calma lá. Deixa eu ver aqui. Oh, sem graça. Davi, por gentileza, lê para nós aí. Agora, o que é a pop art, que é um outro estilo de arte que a gente vai ver. Espera aí que seu som não está saindo, Davi. Pop art. Libera aí o seu som. Espera aí. Agora foi. Agora foi. Pop art, né? Ou arte pop é um movimento artístico surgido na década de 1950 no Reino Unido, mas que alcançou sua maturidade na década de 1960 nos Estados Unidos. Ok, muito bom, Davi. Obrigada, viu? Muito bem, vamos lá. Julinha, lê para nós, por favor, o que é expressionismo. É o nome de uma Vanguarda artísticas europeias do início do século XX. Esse é um movimento artístico está entre aspectos. Olha lá, isso, os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Muito bom, Ju, muito obrigada. Olha lá, gente, então nós percebemos com essas leituras que os amigos fizeram que o Zaqueu Pedrosa, ele é um tipo de artista que surgiu ali de repente de um momento, ele é autodidata porque ele não frequentou nenhuma escola para poder estudar aí um estilo próprio de arte. Ele começou pintando e foi pegando exemplos de outros artistas para fazer aí as suas obras, as suas criações. Então, olha o que nós temos aí, ó. Ele utiliza muito a régua, no caso, os traços retos, para representar as suas imagens, ok? Ele usa também outras formas, várias texturas, mas principalmente ele utiliza a régua. Por isso, a gente costuma dizer que o Zaqueu Pedrosa, ele é um artista plástico que está envolvido num universo geométrico. Olha aí que legal essas obras que a gente vê do artista. E para entender um pouquinho mais aí desse universo geométrico, nós vamos ver agora um vídeo do artista para vocês conhecerem quem é ele, certo? E o que ele faz de tão importante aí no caso. Tá certo, turma? Então vamos lá para a gente ver aí um pouquinho a respeito do Zaqueu Pedrosa e conhecer um pouco mais das suas obras aí, tá certo? Vamos lá, a Pro já vai colocar aqui para vocês, para nós aprendermos um pouquinho mais aí sobre ele e todo esse universo geométrico que o Zaqueu Pedrosa está envolvido. Porque pensam, ele era um enfermeiro, de repente, ó, se destacou aí no mundo das artes, tá?
Zaqueu Pedrosa, Volta Redondense, caminha pelas estradas das artes desde 1995, sua primeira exposição em São Paulo. O que mudou de 1995 até hoje? Muita coisa. Os estudos eles foram se tornando mais ampliados, né, em termos de técnica, em termos de não perfeição, porque às vezes a gente falar de perfeição em arte é meio petulância, né? Mas muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu desde que eu cheguei em Volta Redonda também. Tenho sido muito elogiado, muito bem recebido nas galerias, nos espaços de arte e assim, a intenção é sempre estar renovando alguma coisa e é mais ou menos isso, são emoções mesmo expressadas nas telas. Todo mundo quer começar aqui e voar para fora. Você começou fora e voou de volta. Eu vou ir fora, mas aqui também, né? Porque além de morar em São Paulo, eu fazia alguns trabalhos aqui em Volta Redonda. Quando tinha oportunidade de vir fazer cenário, eu trabalhei até no Fashion Week, no primeiro Fashion Week de moda, no CD Shop. E foi assim uma conquista e eu aproveitei esse esbarro todo e voltamos para cá. Mas não fui tão longe, não, São Paulo, pertinho. O que mudou e como que você vê a arte desde então? Eu vejo a arte sempre como um refluxo, sabe? Onde, pelo menos para mim, é uma grande manifestação de cair fora um pouco dessa rotina, né? De muito mau humor, de muito desprezo. E agora, nesses tempos, né, de criar essa coisa toda, dá para dar umas fugas legais. E essa exposição eu fugi bastante dessa coisa, né? Dessas coisas viscerais, né, que estão tendo por aí. O que é momentos geométricos? Momento geométrico é uma coisa que é de infância, porque na infância, fazendo primário, ainda tinha, né, a cadeira de educação artística. Então ela assim, é uma escola que fiz Getúlio Vargas, nós tínhamos oficina. Então o começo foi isso tudo, a geometria surgiu nisso tudo, mas o texto, matemática e contar. Não me dá como fazer um triângulo escaleno em ângulos, que isso aí não é comigo. O que você falaria para quem hoje quer se jogar de cabeça na arte? Se jogue. Porque tem que se jogar. Porque é bem parado. A arte, infelizmente, no Brasil, em Volta Redonda a gente está tendo mais espaços, mais centros culturais, mais atividades, mas ainda falta acontecer muita coisa para que isso vá até o público, né? Todo o público. Sua exposição fica até quando? E quem pode visitá-la? Todo mundo pode visitar. De Volta Redonda, praticamente. Mas fica até dia 26 de outubro. Hoje, 21 anos depois, ousa com o universo geométrico. Estudos iniciados no começo do ano. Exposição com 26 trabalhos inéditos. Qual é a sua intervenção nesse universo geométrico do Zaqueu? Eu já tinha um projeto, né? Eu sou luthier, construo tambores e eu sempre tive essa ideia, né? De juntar os amigos artistas, tanto da região quanto fora, que dialogasse com o meu trabalho, né? Que é o tambor alfaia de maracatu. E numa conversa informal com o Zaqueu, né? Eu levei essa proposta para ele e ele se interessou, né? Ele falou que queria um trabalho meu para que ele pudesse colocar a arte dele junto ao meu trabalho. E ficou engavetado
essa proposta. E casou muito bem com essa data da exposição e deu tempo, né, suficiente para que o trabalho ficasse pronto, né, e tá aí, né, tá de parabéns. Gostei muito do resultado, ele também, né, e esperamos que possamos, né, seguir com esse trabalho, com esse projeto, né, as pessoas se interessando, a gente levar isso adiante. Muito bem, turminha. Então, aí vocês tiveram um pouquinho mais de conhecimento da obra desse artista que a gente está trabalhando hoje, né? Aprendemos aí outras coisas, por exemplo, que esse último entrevistado falou, ele é luthier. Luthier, para quem não sabe, é uma pessoa que constrói instrumentos por encomenda. Então, eles praticamente são fabricantes manuais, é bem artesanal esse processo de fabricação, certo? Então, vamos continuar aí de onde nós paramos. Então, aqui tem algumas obras. Vocês perceberam pelo vídeo da exposição que o Zaqueu Pedrosa, ele trabalha não somente com a policromia, como é o caso dessas obras, mas algumas obras geométricas, né, formando aí mosaicos geométricos simétricos, que nós já aprendemos, usando a monocromia, os nuances de preto e branco, ok? Então, agora nós vamos aí no nosso caderno de arte, ok? Nós vamos colocar a mente para funcionar e nossas mãozinhas também, e nós vamos apenas registrar o que a Pro vai colocar aqui para vocês no quadro branco. Lembrando que nas nossas aulas de arte a gente sempre registra os nossos estudos, então coloca lá, aula 15, que é a nossa aula de hoje, certo? Aula 15, ou melhor, 16, perdão, 15 foi da outra semana, certo? Zaqueu Pedrosa, que é o nome do artista, e o universo geométrico. Não esquecendo de colocar principalmente a data de hoje, né? 13/7/2020, tá? O artista brasileiro Zaqueu Pedrosa trabalha com um estilo próprio e usa linhas retas e formas geométricas em suas obras, ok? Então, esse é o registro que a gente vai fazer aí na folhinha do caderno de arte, certo, turma? Então, ó, Zaqueu Pedrosa e o universo geométrico. O artista brasileiro Zaqueu Pedrosa trabalha com um estilo próprio e usa linhas retas e formas geométricas em suas obras, ok? Por que um estilo próprio? Lembrando que o Zaqueu Pedrosa, ele não tem nenhuma parte de estudo com nenhuma escola artística. Ele mistura várias tendências, né? Várias escolas artísticas aí, certo? Para poder compor as suas obras, ok? Então, lembrando, hoje é a nossa aula de número 16, mas nós já fizemos muitos outros trabalhos
E dentro desses trabalhos nós já conhecemos vários artistas, né? Conhecemos a Beatriz Milhazes, o Nerival Rodrigues, agora o Zaqueu Pedrosa, todos eles artistas brasileiros aí, né? Ok? Então, esse é o registro que nós vamos fazer, certo? Terminado esse registro, vocês vão, no espaço que sobrou desta folhinha, vocês vão criar aí uma obra usando a régua. Não precisa ter uma representação, como ele diz, de elementos que vocês falam, ah, isso aqui representa um tambor, nada. Vocês vão fazer uma obra de vocês usando as linhas. E na lição de casa de arte para a próxima semana, nas duas outras folhas, vocês vão fazer duas obras. Uma onde vocês vão usar a régua para representar uma paisagem marítima e uma outra abusando das formas geométricas. Lembrando que todas as obras têm que ser coloridas, ok? Vocês vão colorir aí as obras de vocês. Pro, eu quero fazer uma só em preto e branco. Posso? Desde que você pinte a cor preta, pode. Ok? A outra eu vou fazer colorida. Tudo bem, sem problemas. Então, vamos lá. Fazendo aí o registro, certo? E depois já pode começar a fazer as atividades aí de vocês. Lembrando que na lição de casa, vocês vão fazer em cada folha duas obras aí, sendo uma paisagem marítima e na outra uma obra que lembre aí os estilos do Zaqueu Pedrosa, certo? Oi, Júlia, pode falar. Eu não entendi. Como assim marítimo? Eu queria saber o que quer dizer marítimo. Marítimo vem de mar. Então, você vai criar uma obra que represente o mar. Aí você vai usar a sua criatividade, vai usar aí a sua memória visual, certo? E o outro lá que eu tenho que fazer? Oi? E do E o outro, outro? você vai criar uma obra com figuras geométricas. Qual que ele tem, que não tem uma paisagem definida. Deixa eu falar. Então aqui eu vou colocar a geométrica e aqui, sem ser frente e verso, né? Aqui nessa folha eu vou colocar o marítimo. Agora você vai fazer uma representando diversos momentos. O tema da sua obra, depois que você escreveu, é o universo geométrico. Então, no espaço, você vai completar com uma paisagem geométrica, formas geométricas, ok? Nas outras duas que são na lição de casa, uma que lembre o mar, uma marítima, e na outra você vai fazer uma usando formas variadas, tá bom? Oi, Lu, qual é a dúvida, Luísa? Ô, Pro, tem que fazer dobrado a folha ou pode fazer assim reto? Se você quiser fazer dobrada para manter o estilo, pode, tá bom? É que eu não tenho como dividir a minha folha. Aí você escreve de um lado para ficar bem bonito e do outro você faz o seu desenho, tá bom? Tá bom, Luísa? Sim ou não? Se você já escreveu reto, não precisa dobrar, tá bom? Tá. Ah, já sabia, gostei do sorriso. Só o olhar eu já tinha percebido. Joia, Lu. Deixa eu ver quem mais está levantando a mãozinha. Ó, o tempo, faltam 7 minutos para acabar nossa aula. Oi, Brenda, pode falar. Depois da aula 16, que eu acabei de copiar
negócio aí do brasileiro Zaqueu Pedrosa. É para fazer uma arte com régua? Você vai criar uma imagem com formas geométricas usando a régua. Aliás, nos 3 trabalhinhos que vocês vão fazer aí, os 3, vocês têm que usar a régua, ok? Olha aqui a régua, já tem uma forma geométrica. Muito bom, isso daí é um triângulo. Só que você sabe como chama essa régua? Não. Chama-se esquadro. Esquadro? Essa régua é esquadro. A gente tem o formato de um triângulo, ela é utilizada para medir ângulos, viu? Ângulos? Ângulos. Você usa muito essas réguas em geometria. E aquela outra reguinha, que ela é uma meia-lua, chama-se transferidor. E a reta é régua mesmo, né? Régua normal, tá bom? Oi, Rafa, pode falar, Rafa Trufelli. Oi. Ô, Pro, Fala, meu amor. já que eu não tô com a minha régua, eu vou usar o controle. Meu Deus. Ai, Jesus. Usa o controle. Como você vai conseguir essa façanha, Rafa? O controle é reto. Ah, esse é bem retinho. Eu já estava imaginando aqueles outros que é curvadinho. Mas depois... Não, esse aqui, ó. Esse aqui é curvadinho. Aí é mais retinho. Muito bom. Mas procura depois achar sua reguinha para fazer a atividade, tá bom? Ok. Olá, turminha. Vamos lá. Ô, Pro, você ligou meu áudio de novo. Não, meu amor, não liguei não. Eu desativei. Olá, turminha, lembrando, faltam alguns minutinhos. Vamos lá. Então, lembrando, a atividade de arte é a composição das paisagens marítimas e uma imagem aí utilizando formas geométricas, tá bom? Então, beijinhos, fiquem com Deus. Obrigado por avisar que eu estava sem voz. Fiquem com Deus, bom descanso, ótima noite, tá bom? Amo vocês, obrigado secretárias e secretários aí por me avisar do áudio. Amo vocês, até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, turma.